Sabemos que com o fim do suporte ao Windows 10 agora em outubro de 25, algumas máquinas vão ficar órfãs e não vão poder ser atualizadas para o Windows 11. E manter o seu parque desatualizado é o mesmo que você gastar dinheiro com um bom cadeado para a porta da frente da sua empresa, mas manter a porta de trás aberta. É bom a gente evitar isso. Para aqueles usuários que precisam realmente do Windows para, por exemplo, integrar o Proteus com o Excel ou de drivers que só existam em Windows, não vai ter jeito. Você vai precisar de estações de trabalhos compatíveis com o Windows 11. Mas para a grande maioria dos usuários, o Linux pode ser uma excelente opção e principalmente a custo zero. Para vocês terem ideia, o Ubuntu já é homologado por EBAP e por WebAgent desde as primeiras versões dessas ferramentas. E recentemente eu pedi a homologação do Fedora 41 e do Oracle Linux 9, para a gente ter mais opções para vocês nesse momento de transição. E apesar de ter o nome de uma gigante por trás, o Oracle Linux é 110% gratuito, seja para você utilizar na sua empresa como um servidor, ou seja para você utilizar ele como uma estação de trabalho. Para esse vídeo eu vou me basear na documentação do TDN, que obviamente vai estar aqui nas descrições. Então nós vamos entrar nela, vamos selecionar a opção Instalando Linux, e aqui eu vou seguir passo a passo para a gente não perder nenhuma informação. E começando com algumas informações importantes, aqueles que já viram vídeos anteriores sobre o WebAgent vão se lembrar que ele precisa de um certificado de segurança para manter a comunicação entre o navegador e o próprio WebAgent. Já que a gente está falando de rodar o RP 100% na web, segurança nunca é demais. E se você estiver utilizando o WebAgent a partir da versão 1.0.15, o registro desse certificado é automático e feito no momento da instalação. Para versões anteriores a 1.0.15, tem um link aqui que vai explicar como fazer esse registro manualmente no Linux. Caso o administrador do seu RP já tenha configurado o download para o WebAgent, a forma de fazer o download para Linux é exatamente igual ao Windows. Então você vai entrar na tela de parâmetros do Proteus, vai selecionar a engrenagem de configuração, e vindo aqui para baixo você vai ter as duas opções. Então o arquivo .deb vai ser utilizado para o Ubuntu e o arquivo .rpm vai ser utilizado para o Fedora e também para o Oracle Linux, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Bem, eu vou aproveitar que eu estou nessa tela e eu já vou baixar o arquivo .deb para fazer a instalação aqui no Xubuntu. O Xubuntu ele é uma variante do Ubuntu que usa o XFCE como desktop. E como a gente provavelmente vai ter que indicar algumas distros para pessoas que tenham máquinas um pouco mais defasadas, o Xubuntu pode ser uma excelente opção. Então eu estou aproveitando esses meses aqui para a gente pilotar um pouco ele e sentir como é que essa distro está se comportando. Agora no momento da instalação é muito simples, se você já estiver na linha de comando. Nós vamos dar aqui um sudo apt install /, porque eu baixei esse instalador para minha máquina, e o nome do WebAgent mais a versão, por isso que eu deixei aqui grifado para que vocês entendessem. Nesse momento eu estou instalando aqui a versão 1.0.16. Você vai colocar a sua senha de administrador e proceder com a instalação normalmente. Caso você tenha algum problema, por exemplo, dele não deixar instalar, você vai ter que dar este comando aqui, chmod mais x. Esse mais x na verdade quer dizer executable, então você vai tornar esse arquivo de instalação executável. Depois de dar esse comando, basta você repetir o sudo apt install. Terminada a instalação, eu volto na tela de parâmetros, entro na configuração, preciso habilitar aqui a execução do agent e vou rodar a função myRelease, que eu já mostrei em vídeos anteriores. Ele vai pedir para eu iniciar o WebAgent, você pode inclusive aqui clicar nessa opção para que ele inicie automaticamente. O ícone já vai aparecer aqui. E quando o computador trouxer as informações aqui de sistema operacional, versão de kernel de Linux, eu sei que a instalação do WebAgent está ok, porque é ele que vai trazer essas informações para a gente. Bem, a gente terminou o processo no Ubuntu, que como vocês viram é muito simples. Agora eu estou aqui em uma VM executando o Fedora 41 e a gente vai continuar seguindo a documentação. A primeira informação importante é a instalação é muito parecida no Fedora e no Oracle Linux. No caso do Oracle Linux a gente precisa instalar o EPEL, que é um conjunto de pacotes extras que ele precisa para poder instalar alguns aplicativos. À exceção disso, a instalação ocorre da mesma maneira nas duas versões. Outra informação importante, caso você esteja utilizando o WebAgent 1.0.16, que é o que está no portal no momento que eu estou gravando esse vídeo, a instalação da libapp indicator é automática. Caso você esteja utilizando a 1.0.15 ou alguma versão anterior, é necessário você instalar a libapp indicator manualmente, como está descrito aqui no manual. Tanto o Fedora quanto o Oracle Linux utilizam o GNOME como desktop padrão.
E para a gente fazer a habilitação do ícone da bandeja, como eu tenho aqui na versão que eu estou rodando no Xubuntu para habilitar o WebAgent, eu vou precisar fazer a instalação dessas extensões. Caso você opte por utilizar, por exemplo, o XFCE ou KDE Plasma com o Fedora ou com o Oracle Linux, você pode pular esses passos. Eu já estou aqui no terminal, dei um copy-paste desse comando aqui para o terminal, já que eu estou utilizando o Fedora com Gnome. Ele vai proceder com a instalação normalmente para mim e vamos aguardar. Terminada a instalação, eu preciso dar um logout no sistema para carregar essas extensões que a gente acabou de instalar, então vou vir aqui, vou dar um logout. Vou me logar novamente, eu estou utilizando uma versão live do Fedora para facilitar o nosso vídeo. Vou abrir novamente aqui para a gente ver a documentação. Agora nós vamos abrir o aplicativo de extensões, vou dar um tecla do Windows mais A, extensões. E como está aqui na documentação, eu vou habilitar a extensão App Indicator. Posso fechar aqui. Agora nós vamos baixar o WebAgent. Então, como nessa estação ainda não tinha o WebAgent instalado, vai aparecer para mim aqui o pop-up. Eu posso escolher a opção aqui RPM para baixar. Caso ela não apareça, como eu já comentei com vocês, vocês podem entrar aqui na configuração e baixar a partir daqui. Feito o download, agora nós vamos entrar na linha de comando para instalar o WebAgent. Já aqui no terminal, nós vamos dar um sudo dnf install, muito importante vocês lembrarem isso. O gerenciador de pacotes do Ubuntu, Debian e companhia é o apt. No caso do Oracle Linux, do Fedora ou do Red Hat é o dnf. Então vou dar um sudo dnf install /, e a versão do WebAgent que eu estou baixando. Terminada a instalação, o processo é o mesmo. Vou entrar aqui no Proteus, posso continuar utilizando a função myRelease, só vou garantir que o agent local está habilitado. Vou dar um OK. Permitir a abertura. O ícone já apareceu aqui. Lembrando, aqui eu estou rodando numa VM e o ícone aqui de cima eu estou rodando no host, por isso vocês estão vendo dois ícones. E ele já trouxe para mim aqui as informações dessa máquina, ou seja, a instalação do WebAgent foi bem sucedida. Bem pessoal, estamos chegando aqui no final do vídeo. Como vocês perceberam, a instalação do WebAgent é super simples, seja no Ubuntu ou seja no Fedora. Eu deixei inclusive aqui o cadastro de cliente aberto para vocês verem a renderização do WebApp no Linux. E eu espero que esse vídeo tenha feito vocês perderem o medo desse sistema operacional. Eu acho que vale muito a pena para vocês que têm máquinas um pouco mais defasadas, que não vão poder ir para o Windows 11, montar um laboratório de teste e fazer a degustação tanto do Ubuntu quanto do Fedora, talvez até do Oracle Linux, para vocês verem o RP rodando nesses sistemas operacionais. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu queria agradecer vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, podem comentar aqui. Se eu puder resolver no chat, eu vou resolver. Caso contrário, eu vou pedir que vocês abram o chamado. E eu espero ter esclarecido o máximo de informações possíveis para que vocês percam o medo e comecem a utilizar o Linux, que é um sistema operacional fantástico. Eu mesmo estou pilotando ele já há mais de 10 anos e eu confesso, eu só uso o Windows quando é estritamente necessário. Então muito obrigado novamente e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!